Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6. Será o texto base da nossa meditação nessa noite. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. É um texto muito conhecido de nós. Segunda Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Todos encontraram? Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra, vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e convido os irmãos que leiam os versos pares para me ajudar também. Diz assim a palavra do Senhor: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Disse um: serve-te de ir com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Todos juntos, e disse: levantam, e estendeu ele a mão e o tomou. Pai nosso, nós te louvamos nesta hora, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, Senhor, e que tem falado profundamente ao nosso coração, Senhor, todos os dias que nos encontramos. Pai, nós sabemos o quanto o Senhor é o nosso Deus e o quanto o Senhor é importante para nós. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos trouxe pela manhã e que edificou a nossa vida, e temos a certeza plena, Senhor, que a palavra que será ministrada aqui nesta noite será, Senhor, por certo abençoada, porque nós contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito. Fala, Senhor, ao nosso coração de uma maneira muito especial. Oramos também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que foram apresentadas e trazidas à Tua casa. Que o Senhor possa edificar a vida desses irmãos e fortalecê-los, Senhor, e que a Tua bênção, Senhor, os alcance, Senhor. Da mesma forma, queremos orar pelo pastor Carlos, que também irá, Senhor, ter a responsabilidade de falar às famílias nessa igreja. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a vida dele e que aquele encontro seja tão edificante para a vida daqueles irmãos, como, Senhor, nós temos a certeza que será também o nosso encontro aqui nesta hora. Oramos assim, Senhor, agradecidos, com o nosso coração esperançoso, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor há de nos proporcionar esta noite. E assim fazemos, Senhor, com a certeza no nosso coração e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto eu meditava nesse texto, eu me reportava a essa época, que foi uma época muito bonita, porque quando esse assunto dos livros de reis, ele foi justamente, aconteceu numa história em que Israel se consolidava como nação. Pelas mãos de Davi edificou o templo, a casa do Senhor em Israel, uma sede, porque Israel até então não tinha esse lugar e essa identidade, para que os povos que estivessem em torno pudessem entender que ali havia um lugar em que podiam dizer que seria o lugar em que o Senhor, por certo, habitava. É uma época diferente de hoje, porque hoje nós temos igrejas, nós temos referências onde podemos também ter um encontro com Deus, e esses encontros nas igrejas, eles são facilmente encontrados por quem quiser se reportar ao Senhor. E após a morte de Davi, então, essa história começa a ser contada, porque o reino de Israel e o reino de Judá, eles começam a ter reis que assumem esse papel de um reinado que em alguns momentos são contestados e em outros não. Mas a verdade é, irmãos, que nesse mesmo tempo Deus também levantou muitos profetas. Dentre eles, 2 profetas que nós temos
profunda gratidão de aprender um pouco com eles. Um foi o profeta Elias. Elias foi alguém muito audacioso. Elias foi alguém que se levantou em nome do Senhor para falar com autoridade, com a graça, com leveza, irmãos, e com convicção de quem ele servia. É tão bonito quando a gente encontra pessoas pelo caminho, que são pessoas que eles não só apenas dão um bom testemunho, mas eles têm uma fé tão aquecida, um coração tão aquecido, irmãos, a ponto de levar o nome do Senhor onde quer que vá, sem medo de ser retaliado por aquilo que fala, mas com convicção e com um coração muito certo daquilo que Deus é e de quem ele confia a sua fé. Mas esse período também, Eliseu foi um profeta que também aprendeu muito com Elias. Eles caminhavam lado a lado, e uma das responsabilidades deles, além de falar em nome do Senhor, porque os profetas, eles foram levantados para reportar a vontade do Senhor ao povo, e Eliseu então aprendeu, e ao lado a lado com Elias, a fundar escolas e a formar escolas, para que o nome do Senhor fosse propagado. Curioso que já faz tanto tempo, não é? Aquilo que nós hoje chamamos de seminário, nessa época eles chamavam de escolas de profetas. E dentre tantas escolas, nós encontramos um relato aqui de uma escola que era pequena. Dizem os estudiosos que nessa época a escola tinha aproximadamente, quando esse texto é reportado aqui, 50 pessoas. Mas o texto nos mostra aqui jovens, possivelmente, né, pessoas que tinham seu coração muito aquecido por aprender mais acerca do Senhor a quem eles serviam, ter entendimento, como nós fazemos todos os encontros, não é verdade, de estudo bíblico, como o que houve hoje pela manhã, e as pessoas têm aprendido muito sobre o Apocalipse, e têm aquietado seus corações com algumas dúvidas que existiam e que agora não há, pela clareza do estudo que o pastor Carlos proporciona à igreja. Por que eu falo tudo isso, irmãos? Porque nós vivemos um tempo em que talvez estudar não é o mais importante. Eu não sei se você concorda comigo. Para que eu seja mais claro para os irmãos, eu vejo essa era como uma era em que, com o advento da internet, as pessoas têm mais liberdade de falar. As pessoas estão livres para dar as suas opiniões e não têm medo de dizer aquilo que pensam, ou aquilo que entendem. Eles não sentem medo de serem retaliados pelas informações que estão entregando. O importante é ganhar o quê? Visibilidade. E ontem, depois de levar o Nicolas para cortar o cabelo, eu cheguei em casa, a Renata estava assistindo o programa do Raul Gil. E o Raul Gil estava entrevistando um youtuber. O youtuber são aquelas pessoas que usam, não é, o próprio youtuber para poder propagar, lançar vídeos e divulgar os seus ensinamentos. Alguns utilizam, irmãos, com muita propriedade, e eu assisto muitos canais no YouTube que me ensinam bastante acerca de dúvidas que eu quero. Eu, inclusive, estou criando um canal para propagar as coisas que eu estudo, que eu acredito também. Eu tenho trabalhado pacientemente e me preparando, de fato, para esse momento. Mas o que eu via lá naquele youtuber que era entrevistado, é que ele conta com muita alegria no seu coração a sua projeção e o quanto ele pôde alcançar de seguidores com aquilo que ele dizia. E o que mais me chamou a atenção é que ele disse assim: olha só, eu não fui para uma escola, eu não tive aprendizado, eu peguei e contei a minha história, eu peguei a minha vila e comecei a criar historinhas dentro da minha própria vila, ou seja, dentro do meu próprio terreno. E ali eu pude divulgar os nossos acontecimentos, e as pessoas iam me seguindo, achando aquilo tudo engraçado. Sabe, meus irmãos, o que há de errado nisso, ou o que não há de certo, seja lá o que for, se há de certo para alguns e errado para outros, é que a gente às vezes mede as coisas, o conhecimento, não aquilo pelo que ele vai proporcionar às pessoas, mas pelo número de pessoas que atingem. Eu trabalho com informação de dados, eu trabalho coletando dados, indicadores é a coisa que eu mais vejo em todos os meus dias de trabalho. Eu estou sempre medindo os indicadores, mas há uma diferença entre aquilo que eu faço
e a diferença do que as pessoas de fato olham, porque os dados que eu levanto são dados que a gente vai construindo e vendo o resultado deles na sociedade. Se esses dados são dados que de fato estão ajudando o nosso cliente, ou se esses dados estão trazendo também satisfação do público, em que grau essa satisfação é medida. Por que isso? Porque às vezes a gente olha para um número muito frio de 7 mil seguidores e a gente acha isso maravilhoso. A gente está vendo que as pessoas estão sendo atraídas pelas informações. Mas, por outro lado, a gente não mede como essas pessoas estão se comportando no seu dia a dia. Quem são essas pessoas? E se essas informações que esse youtuber está divulgando, ele está fazendo com que aquele terreno, aquele coração, aquela terra de fato seja arrasada. E essa é uma das preocupações que eu tenho nesse tempo. Nós vemos pessoas muito preocupadas e machucadas, pessoas que estão aí em nome de não concordar com esse ou com aquele assunto, começam as discussões e nisso a gente vai vendo o desgaste nas relações, os desgastes de desentendimentos, irmãos, e tudo isso traz profunda divisão onde quer que eles estejam. Mas isso não é o mais importante para a televisão. O importante é a fama. O importante é a visibilidade que pessoas, elas acabam dando. Não importa se elas têm ou não propriedade para falar do assunto. E isso tem sido o nosso tempo. Quantas pessoas que não sequer foram à escola, eu não estou dizendo que ir à escola é a solução de tudo, não. Não me entendam dessa forma. Mas eu entendo, irmãos, que quando nós vamos à escola, à faculdade, passamos pelos passos normais da vida humana, nós temos mais propriedade para falar daquilo que nós queremos propagar. E isso traz com certeza ao coração das pessoas um pouco mais de segurança. Existem muitas discussões, por exemplo, sobre a questão do coach, porque o coach, às vezes, ele começa a entrar num terreno que é um terreno do psicólogo, que ele estudou o comportamento humano e sabe como tratar pessoas que estão profundamente machucadas. E sabe o que acontece? A gente chega à conclusão de que realmente algumas pessoas vão pensando em se curar, em achar o melhor emprego, e na verdade elas contraem uma enfermidade na alma, uma enfermidade no seu psicológico, e aí, irmãos, a gente vê que o estrago às vezes é muito maior. Pena que a Francisca não está aqui hoje, porque ela, por certo, que domina essa área, ela sabe da discussão que existe. Mas por que eu estou saindo um pouco do texto para mostrar aos irmãos? Porque nós estamos vendo aqui pessoas num tempo muito longe. Pessoas estavam aqui querendo, sedentas por ouvir a palavra de Deus, e crescer, irmãos, deve ser o desafio de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Nós temos sede de crescimento, nós temos sede de conhecimento, e principalmente nós que somos cristãos, a nossa postura como homens e mulheres de Deus deve ser uma postura que sempre esteja desejoso de conhecer, de aprender mais acerca do Senhor. E isso, para nós, isso fica muito evidente nesse texto, quando nós olhamos que quando nós nos debruçamos a buscar fazer as coisas de Deus, Deus ele vai trabalhando no nosso coração, Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai encaminhando a nossa vida, o nosso rumo, o nosso caminho, seja ele profissional ou seja ele também espiritual. Quantos de vocês não chegaram na Betel sem saber muita coisa, sem ter qualquer conhecimento acerca de Deus, e aprenderam aqui muita coisa e cresceram e se desenvolveram também? Quantos também já chegaram aqui com um conhecimento mediano, mas que pela graça de Deus também puderam receber neste lugar aprendizados e ensinamentos que proporcionaram à vida de vocês certamente um conhecimento maior acerca de Deus, e que não serviu apenas para buscar a Deus, serviu para a sua vida no trabalho, nas suas relações, seja ela conjugais, seja ela relações entre parentes, amigos, vizinhos, irmãos. Tudo isso, então, quando nós começamos a mergulhar na palavra de Deus, nós começamos a receber aquilo que nós chamamos de valores cristãos, valores que alicerçam a nossa vida, que fortalecem o nosso coração. E uma coisa é certa quando isso acontece:
existe sempre o crescimento, não há dúvida disso. O crescimento espiritual, ele acontece na vida de todo aquele que busca o Senhor, que frequenta os cultos, que frequenta as reuniões das sociedades, que frequenta as reuniões de estudo bíblico na quarta-feira. Esse crescimento, acontece naturalmente, acontece na nossa vida, mas o crescimento nunca é natural, irmãos. Ele requer muito esforço, ele quer dedicação de nós, ele requer às vezes que nós abramos mão de algumas coisas que nós pensamos e que desejamos para a nossa vida, para querer procurar crescer um pouquinho mais com o Senhor. E aí você precisa, eu também, estar um pouco debruçado nas Escrituras Sagradas, nos nossos devocionais, também reunindo com os irmãos nas sociedades, frequentando os cultos, e é assim que nós vamos crescendo. E uma coisa acontece, tanto no nosso tempo, como aconteceu lá no passado. Esses irmãos que estavam ali, jovens, buscando o crescimento, eles chegam no verso 1, do capítulo 6, dizendo ao profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. Irmãos, Deus dá o crescimento à sua obra. Não há crescimento que não venha com tanto poder, glória e majestade quando ele vem do Senhor. Nós crescemos, é certo na vida de cada um de nós que nós vamos crescer quando nós buscamos o crescimento e fazemos o serviço na obra do Senhor. É por isso que quando eu vejo a reunião da SAF, eu não tenho dúvida, ainda que haja ali meia dúzia de pessoas, de mulheres, irmãos, fazendo a obra do Senhor, eu tenho certeza no coração, assim como as irmãs que são da SAF, também tem, que Deus há de dar o crescimento. Deus tem dado o crescimento à nossa igreja, como Deus deu o crescimento nessa escola, irmãos. Olha, às vezes, por falta de experiência, a gente se lança a fazer uma obra e não mede o que há de acontecer, quem sabe com 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, ou um pouquinho mais, irmãos. Por falta do conhecimento estratégico, nós não estudamos para isso, às vezes, não é verdade? Eu, por exemplo, agora que tenho aprendido um pouco sobre marketing, eu tenho visto o quanto o marketing é importante no desenvolvimento profissional. Mas nós não estamos falando aqui de profissão, nós estamos falando aqui de conhecimento espiritual que fortalece o nosso interior, que fortalece o nosso ser e que faz com que a nossa vida, antes de confiar em estratégias do mercado, estratégias das pessoas que visam um crescimento, quem sabe financeiro, nós buscamos um crescimento que fortalece a nossa vida para a vida inteira, que é o conhecimento bíblico. E esses irmãos aqui talvez não tivessem medido, junto com Eliseu e Elias, a proporção que esse trabalho deles iria tomar. E chegou um ponto, irmãos, que o trabalho foi tão edificante na vida daquela comunidade, em torno de Jericó, que era a localização dessa escola, que esses irmãos agora se veem com um problema maior, porque eles têm que crescer, eles têm que avançar, que o lugar para eles é um lugar muito pequeno. Quem sabe você não esteja passando pela mesma situação. Você que planejou o futuro para a sua vida, você que planejou ter uma família, você que planejou ter uma casa, você que articulou as suas estratégias, talvez não as melhores, mas Deus foi dando crescimento na sua vida. Deus foi te projetando, foi estendendo, fazendo com que que a cidade já não fosse, ou que aquele lugar que você nasceu, ou que você cresceu e se desenvolveu, ele já é pequeno para você. A casa que você conquistou já é pequena para você. Hoje eu vivo uma situação como essa. Eu estou me preparando também profissionalmente, porque entendo que posso dar a minha parcela de contribuição com aquilo que Deus também me vocacionou para fazer. E eu me vejo hoje numa casa que, por incrível que pareça, está pequena. Eu preciso de um escritório na minha casa e não tenho. Eu não tenho lugar para estender nesse momento, eu não tenho recursos financeiros para bancar, mas eu preciso alargar a minha tenda, estender a minha tenda. E talvez esse seja um momento também para, quem sabe, você pensar a mesma coisa, que a qualquer momento Deus pode mudar o cenário da sua vida. Deus pode fazer com você aquilo que Deus fez com essa comunidade, com essa escola, porque eles confiaram a sua vida em Deus. Eles estavam buscando
buscando ao Senhor, quando nós buscamos a pessoa de Deus, irmãos, eu tenho certeza que Deus tanto nos enriquece espiritualmente, como também nos abençoa materialmente. Eu tenho pessoas aqui que eu tenho certeza que eu conheço bem e que estão sendo ricamente abençoados financeiramente e espiritualmente para o Senhor. Irmãos, o cristão não é alguém que tem apenas que se desenvolver espiritualmente. É engano, algumas pessoas pensam assim, pregam isso, que a gente não deve ter os nossos olhos para as coisas materiais, mas Deus sempre na história, Ele foi abençoando o seu povo. Jó, por exemplo, irmãos, foi um homem que lá atrás, o livro do Pentateuco, ou melhor, ele viveu junto com os patriarcas, meus irmãos, e ele sabe, e Jó foi uma pessoa que aprendeu pelas histórias a confiar em Deus, e a sua confiança em Deus deu a ele riqueza de familiares, filhos, parentes, e deu a ele também riqueza de posses, bens materiais. Jó era dono de muito gado, e ter muito gado naquele tempo era sim símbolo de riqueza. Então, irmãos, eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, eu estou dizendo que o Deus que nós servimos é esse Deus, que é capaz de fazer a nossa vida se desenvolver em vários aspectos, dentre eles o aspecto espiritual e o aspecto material também. Mas vejam só, irmãos, que a disposição desses irmãos, ela nos mostra uma coisa muito interessante, porque aqueles irmãos, conta no versículo 2, que diz que eles fazem um pedido, eles dizem assim, eles montam uma estratégia, melhor dizendo, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que habitemos. Veja que, quando eles comunicam isso, ou quando eles tomam essa decisão, a gente percebe o quanto as pessoas que elas de fato têm uma vida espiritual equilibrada, elas conseguem perceber o quanto andar em comunidade, andar junto é importante. Andar em família é importante, crescer em família é importante, crescer entre os amigos é importante, crescer na igreja é importante, mas não é importante a gente fazer as coisas, a grosso modo, de maneira isolada. O que o texto nos mostra aqui é que esses estudiosos da palavra de Deus, eles não tomam uma decisão de forma individual, eles comunicam a sua liderança, no caso aqui a Eliseu, de que havia uma necessidade e que eles precisavam o quê? Agir. Eles precisavam entrar em ação. Às vezes, irmãos, eu vejo pessoas reclamando, dizendo o seguinte, olha, está difícil a minha vida, eu não consigo nada, Deus não abre nenhuma porta, e começa a encontrar um cenário de que o culpado não é ele, é sempre o outro. Essa é uma estratégia de pessoas, irmãos, que pensam muito pequeno. São pessoas que só conseguem dizer e assumir as suas responsabilidades quando as coisas dão certas, quando está tudo muito bem. Aí o engrandecimento, a glória é dele. Mas aquele que anda com o Senhor, aquele que caminha com o Senhor, aquele que cresce nos caminhos do Senhor, que tem uma vida espiritual equilibrada, ele é sempre uma pessoa que, antes de tudo, ele confere as suas responsabilidades uns aos outros. Eles caminham a obra que segue com esse entendimento, por certo, irmãos, ou a família que trabalha e que pensa dessa maneira, certamente é uma família que vai mais longe, é uma igreja que vai mais longe, é um trabalho que vai mais longe, e tudo vai prosperando, porque se a visão é uma visão realmente centrada na pessoa de Deus, o nosso trabalho com Deus será edificado, a nossa vida será edificada. E eles fazem questão aqui de fortalecer aquilo que nós chamamos de unidade. Quando nós estamos juntos, é muito mais forte, nós somos muito mais fortes. Quando nós trabalhamos com intensidade, cada um dando a sua parcela de contribuição, o trabalho é edificado e as vidas são edificadas, irmãos. Há uma tremenda discussão com relação ao conhecimento. Uns dizem que são autodidatas e se gloriam nessa questão, mas outros têm a humildade de dizer assim, eu cheguei até aqui porque eu tive a ajuda desse, daquele e daquele outro. Eu tenho certeza que o trabalho daquela comunidade, como o nosso trabalho, ele será muito melhor hoje e no futuro, se nós somarmos as nossas forças juntas, cada um dando a sua parcela de contribuição, cada um somando com as suas forças, com a habilidade que tem.
Deus nos deu talentos, irmãos, e os talentos não são iguais para que a gente não fique concorrendo um com o outro, mas que a gente, ao somar os nossos esforços, ao somar o nosso conhecimento, por certo, o trabalho será ricamente abençoado. Eu me lembro de um tempo, eu falei quarta-feira, mas não falei, não entrei em detalhes, mas o Sérgio estava lá e há de confirmar aquilo que eu disse. Nós vivemos um tempo aqui na nossa igreja, depois que o pastor Carlos entrou, um tempo depois, alguns irmãos que estavam com o pastor Jader vão lembrar disso. Quem tocava aqui na igreja eram os filhos do reverendo Jader e o Rodrigo também, que era parente. Então, mas eles acabaram tendo que tomar os rumos que a vida nos dá. Às vezes a gente não fica no lugar a vida inteira, isso é muito natural. E a gente não está aqui contestando a saída deles, muito pelo contrário. Foi uma saída hiper louvável. O pai, o Jader, ele tinha ido para assumir uma nova igreja em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e os filhos quiseram apoiar o trabalho do pai, e isso é muito natural. Eu adoraria que, se um dia Nicolas tivesse uma vocação dentro da igreja, que no momento que eu fosse assumir uma igreja, que o Nicolas fosse me apoiando, claro, a Renata também me apoiando, a família me apoiando, e é isso que nós estamos aqui, para mostrar que a família, ela precisa se apoiar, os membros da família precisam se apoiar, e nós somos a família da fé. Quando um apoia o outro no trabalho, nós vamos vendo que Deus, ao seu tempo, ele vai acrescentando a vida da igreja. Nós tínhamos um louvor aqui, irmãos, que quando eu tive a oportunidade um dia de cantar, eu fiquei muito triste, porque eu não estava acostumado com isso. Não é a minha praia. Eu sou desafinado demais. Eu me sinto muito constrangido em ter que cantar. Eu canto porque eu sei que Deus não me recrimina por isso. Que Deus realmente, o louvor que eu canto, e que muitos irmãos que são desafinados cantam, ele, quando chega ao ouvido do Senhor, certamente ele chega num som muito agradável. Porque Deus, irmão, o amor de Deus por nós, ele é tão intenso, que até mesmo um desafinado consegue agradar ao Senhor, sabe? Mas Deus veio e cuidou disso, enviou o Sérgio, enviou o Léo, o Paulinho, e hoje nós temos um louvor muito agradável. Não sei se vocês concordam comigo, eu fico muito feliz hoje com o louvor da nossa igreja. A gente não pensa em ter os melhores músicos não, meu irmão, nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus sempre nos dá, e Deus nos deu aqui músicos competentes, pessoas que estão cada vez mais tentando crescer e se desenvolver no talento que Deus os deu, e eles têm sido aperfeiçoados pelo Senhor, por certo, como você que tem um trabalho na igreja, como eu que tenho um trabalho na igreja, uma responsabilidade, o pastor, o conselho, todos nós estamos sendo aperfeiçoados na obra do Senhor, enquanto caminhamos, enquanto crescemos, enquanto interagimos. Veja só, que esse olhar desses irmãos, que esse coração aquecido aqui, fez esses irmãos entenderem aquilo que nós chamamos de empatia. É olhar para o outro, é ver que aquilo que nós desejamos de conforto, por exemplo, na nossa casa, na nossa igreja, para nós, também deve valer para o outro. Nós queremos dar o conforto aqui na Betel para nós que estamos aqui e para aqueles que virão. E isso é louvável, porque mostra que o nosso coração não está centrado em nós mesmos, que nosso coração está centrado na pessoa do Senhor Jesus. E por isso o trabalho que nós executamos neste lugar, por certo, é um trabalho que tem enriquecido o nosso coração e que tem trazido qualidade de vida para nós, qualidade intelectual com relação ao aprendizado espiritual, à luz das Escrituras Sagradas, o crescimento também aqui, cada um no seu dom, e tudo isso por quê? Porque nós estamos nos movendo, porque nós estamos trabalhando na obra do Senhor, cada um com o seu papel, cada um com a sua competência, cada um somando com a sua força, e esse grupo fez justamente isso. Vamos à luta, vamos trabalhar. Deus te convida, se você hoje ainda não assumiu um trabalho com a nossa igreja, que você se apresente ao conselho da Betel, que você converse com o pastor Carlos, e eu tenho certeza que as portas vão se abrir para você, e você será muito bem-vindo para somar as suas forças e trabalhar duro em prol de um crescimento como esse crescimento aqui. É obviamente que o crescimento que a gente está medindo aqui não é um crescimento apenas físico, óbvio, 50 pessoas, a gente imagina que era um lugar muito pequeno, não é verdade?
Um lugar assim, uma salinha, que talvez a sala do reverendo Teutônio seja uma mega sala para essa época que eles estavam aqui. Mas eles tiveram, pelo menos, o desejo no seu coração de dizer assim, olha, nós estamos aprendendo, está gostoso demais o ensino, nós temos crescido demais, mas veja só, as acomodações não estão legais, nós dormimos aqui, a nossa vida se passa nesse lugar, é muito natural que a gente tenha um mínimo de conforto, não só o crescimento espiritual, mas vamos também crescer fisicamente para dar a oportunidade a outros aí que estão sonhando em aprender um pouco mais do Senhor e também se aproximar da nossa escola. Então veja que a disposição no nosso coração e a nossa fé em Deus nos leva sempre a agir, sempre ir na direção do crescimento, sempre não nos contentar com aquilo que temos, orar a Deus, pedir a Deus que nos auxilie, que nos dê a sua direção, que fale ao nosso coração, onde quer que a gente precise, que a gente necessite de desenvolvimento. Eu, por exemplo, quando eu assumi o ministério, ou estava prestes a assumir o ministério, eu senti o desejo do meu coração de ir à faculdade, de aprender a lidar com pessoas. Por isso eu faço liderança, gestão de pessoas e liderança, para eu aprender a lidar com pessoas. E me perguntaram, Ricardo, por que você está aqui numa escola, você como um pastor? Eu falei assim, eu estou buscando a mesma coisa que vocês. Eu quero conhecimento, eu quero saber tratar as pessoas, não apenas com a educação que eu recebi dos meus pais, mas saber dar a elas a condição delas se desenvolverem, delas desenvolverem as suas habilidades, delas verem o mundo não apenas em torno de si, mas olhar com mais clareza aquilo que está à sua volta, fazê-las entender como é que funciona o nosso comportamento. E isso funciona também aqui dentro da casa do Senhor. Nós precisamos, por exemplo, enaltecer com carinho aqueles irmãos que fazem alguma coisa que merece todo o destaque. Nós precisamos reconhecer o trabalho dos irmãos, nós precisamos reconhecer o esforço de algumas pessoas, irmãos, e os nomes dessas pessoas precisam sim ser falados publicamente. Da mesma forma que o conselho, quando tem que resolver alguma coisa, o conselho sempre se reúne em particular. Se há para receber um irmão, é em particular. E ali o conselho examina o irmão, não é verdade? Tenta ver um pouco daquilo que o irmão vive, conhecer um pouco da sua vida, estreitar mais os laços até chegar o dia de serem recebidos, batizados. Isso é muito natural. Então, isso nós vamos aprendendo com o tempo. Não é de um dia para a noite. A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai crescendo e se desenvolvendo na fé e também nos relacionamentos uns com os outros. Mas o texto ainda nos diz, irmãos, que a disposição desses irmãos, no verso 3, ao comunicarem ao líder, no caso Eliseu, ele disse um a Eliseu, no caso a Eliseu, serve-te de ires com os teus servos, e ele disse, eu irei. Que coisa interessante é quando a gente comunica a nossa visão, a visão pequena às vezes que temos, o que passa dentro do nosso coração, por exemplo, a liderança que está constituída sobre nós, filhos aos pais, o marido à esposa, a esposa ao marido, as lideranças da igreja, os membros da igreja, a liderança ou as lideranças da igreja, quando as coisas não funcionam, cada um tomando atitude por conta própria. Normalmente, quando isso acontece, irmãos, quando não há concordância entre aquilo que se passa no coração de uma pessoa e as outras que convivem com ela, normalmente sempre há um dissabor, sempre há uma divisão, sempre acontece um descontentamento desse ou daquele, e aquilo que tinha tudo para dar certo, às vezes acaba dando errado. Mas nesse caso aqui não, eles mostram uma disposição de contar com a ajuda da sua liderança. E Eliseu era um homem de Deus, era um homem que eles faziam questão de que estivessem ao lado dele. Irmãos, aqui fica uma dica muito boa para vocês. Não tomem nenhuma decisão sem as esposas sem comunicarem aos maridos. Maridos, não tomem nenhuma decisão sem antes comunicar a esposa ao marido e o marido à esposa. Filhos, da mesma forma, comuniquem aos seus pais. Se vocês estiverem debaixo da
autoridade deles. É muito bom quando a gente divide os nossos sonhos, compartilha dos nossos sonhos com as pessoas, porque acaba um sonho compartilhado entre uma única, ou melhor, compartilhado entre duas pessoas, são pensamentos que a gente pode dividir, experiências que a gente pode compartilhar, e isso, quando acontece, normalmente tende a trazer um crescimento não apenas para aquele que sonhou, mas para aqueles que estão dentro do mesmo projeto, abraçando a mesma ideia, abraçando a mesma visão. E eles mostram aqui essa divisão de responsabilidades. Eu conversava ainda há pouco com o Isaías, que eu falei, a quem muito, existe um ditado que diz, não é verdade? A quem muito dá, muito é cobrado. As pessoas querem muitas responsabilidades, mas não querem cobrança. E no trabalho não é assim. Quando nós assumimos responsabilidades, nós somos cobrados pelas responsabilidades, o que implica dizer, irmãos, que se essa escola, se esses alunos fossem sem a autoridade, a autorização da sua liderança, irmãos, eles poderiam ser cobrados pela liderança deles, por conta da falta de responsabilidade. O trabalho é um lugar que implica em responsabilidade. Seja ele o trabalho na igreja, seja ele o trabalho realmente propriamente onde nós recebemos o nosso sustento, nas empresas em que trabalhamos, nós somos cobrados e temos responsabilidades e recebemos pelas responsabilidades que temos. Mas quando as coisas dão erradas e nós tomamos decisões por conta própria, nós somos cobrados também por aquilo que erramos. Então, é muito natural que um lugar em que a gente tente tornar esse ambiente, o clima harmonioso, é muito bom que a gente compartilhe as nossas ideias, que a gente divida os nossos pensamentos uns com os outros. E sabe por quê? Porque nós vamos ver aqui nesse texto um exemplo muito claro do que significa isso. Quando há concordância e quando há divisão. Porque ele diz assim, olha, e no versículo 3, aí ele disse, eu irei, versículo 3. O verso 4 nos diz assim, e foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram a madeira. Então lá estava Eliseu ao lado dos seus liderados, dos seus subordinados. Lá estava um mestre ao lado dos seus alunos. Lá estava uma pessoa que aprendeu, por certo, a estar presente na construção das escolas. Alguém que tinha experiência na edificação daquela instituição, daquela escola. E, por certo, quando nós comunicamos uns às pessoas, muito natural que alguns tenham mais experiências que nós e que possam ali, na ação do trabalho, poder nos instruir de uma maneira melhor. Quantos trabalhos eu fiz social, eu tenho um pouco de experiência com pintura. E nós temos aqui um pintor, não é verdade? Irmãos, se nós dermos tinta na mão de quem não sabe nada, a tinta vai ser gasta, ela vai ser aplicada na parede, vai escorrer e não vai ficar nada. Ela tem uma quantidade certa de água. Eu estou falando aqui de tinta, que é algo que eu conheço um pouquinho. Mas isso se aplica a qualquer relação de trabalho. Mas se eu estiver ao lado de pessoas como o nosso irmão, né? Eu esqueci, me perdoe, falhou o seu nome. Leandro, me perdoe, é a minha falha aqui na memória. O Leandro, se eu chegasse para o Leandro, eu quero pintar o templo. O que você pode me auxiliar? Eu não tenho muitos recursos financeiros, mas eu tenho recursos humanos. Você me ajuda, me instrui? Por certo, Leandro viria aqui e faria a diluição da primeira quantidade de tintas e diria, segue essa regra aqui, que vocês vão conseguir pintar o templo e vai ficar muito bonito. A experiência faz isso. As coisas nós aprendemos uns com os outros e crescemos assim. E a história de liderança nos mostra isso, que existem alguns que são vocacionados para serem pastores, são vocacionados para ser mestres e são vocacionados para várias situações do aspecto tanto profissional quanto do aspecto também espiritual dentro de uma igreja. Mas nós aprendemos uns com os outros e há lideranças que elas aprendem realmente pela experiência dos outros, pela liderança de exemplos, que dão bons exemplos. Mas nós também somos vocacionados, existem lideranças que elas já nascem com esse dom e vão aperfeiçoar nas escolas e aprender um pouco mais a ter domínio sobre aquela área. Mas o que eles estavam aqui é aprendendo com uma grande liderança, como Eliseu, que era uma pessoa que tinha no seu coração o fogo ardendo pelas coisas do reino de Deus. E, por certo, a experiência deles nos mostra aqui uma coisa muito, muito interessante, porque no verso 5 diz que
sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Veja que coisa interessante. Irmãos, existe um equívoco por parte de algumas pessoas que pregam, que ensinam e que vivem esse conhecimento de que quando nós servimos a Deus, as coisas não podem dar erradas, porque se derem erradas, é porque nós estamos com uma vida em pecado. Porque um verdadeiro servo de Deus, aquele que ora, aquele que busca, que lê a palavra, ele acaba entendendo que Deus há de o proteger e de livrar de toda e qualquer situação. E isso é um tremendo engano, irmãos. Porque o errado das vezes, não que a gente tenha que errar, mas nós aprendemos muito a partir, ou melhor, crescemos muito a partir do erro. Não que o erro tende a nos ensinar, mas o erro nos leva ao querer buscar e mais e aprender aquilo que nós erramos. E entender melhor o porquê nós falhamos, porquê nós derrapamos na vida. E nós que somos pecadores, irmãos, nós erramos bastante na vida. Por mais que a gente estude a palavra do Senhor, por mais que a gente se aperfeiçoe na profissão, nós erramos como pais, como chefes de família, nós erramos como filhos, nós erramos como profissional na área de trabalho, e nós estamos a todo momento errando, mas isso não significa que a partir do erro nós tenhamos que baixar a cabeça e se entregar os pontos, porque nós aprendemos por meio das lutas e dos conflitos que às vezes vivenciamos ao longo da nossa caminhada, é que Deus também tem edificado a nossa vida através dos erros, através das falhas, através dos pecados que às vezes cometemos. E isso a gente vê torto e direito, mas isso nós aprendemos também com as coisas que nós acertamos, porque o acerto também nos leva a cada vez mais crescer e acertar na vida. Mas o que a gente pode perceber é que algo que tende aqui a destruir os sonhos desses jovens é algo que vai fortalecer a fé daquelas pessoas e edificar a vida deles, como talvez nunca eles tiveram uma experiência tão grande e tão maravilhosa como essa. O machado, irmãos, era uma ferramenta que, naquela época, já era considerada uma ferramenta muito rara. Era uma ferramenta muito cara e por isso nem todas as pessoas tinham. E, por certo, sem aquela ferramenta, não havia tecnologia na época como nós temos hoje, que seriam as serras elétricas, não é isso? A serra elétrica permite que hoje qualquer lenhador derrube inúmeras árvores em pouco tempo. Nós vivemos um tempo em que as coisas estão mais aceleradas, que a tecnologia está mais avançada, e talvez o nosso progresso hoje, na hora de construir um templo, não seja tão grande como aqueles irmãos com os recursos que eles tinham. Agora pense uma coisa, se os recursos já não eram bons, se os recursos ainda não eram deles, era emprestado, como seria a vida daqueles irmãos? Como ficaria o sonho daquela comunidade de crescer e se desenvolver a partir da casa, do templo, da escola que serviria para que eles buscassem a Deus? Quantas vezes isso não aconteceu com a sua e com a minha vida também? Momentos que a gente tinha tudo para dar certo, que a gente estava fazendo a coisa certa, que nós planejamos, nós desenhamos toda a estratégia em torno do nosso sonho, nós planejamos que nós tínhamos certeza no nosso coração que aquilo daria certo e não deu. E fomos surpreendidos como essas pessoas aqui foram surpreendidas. Eu tenho certeza que eu falo para muitas pessoas nessa hora, apesar do nosso número ser um pouco reduzido hoje, que viveram experiências como esses irmãos aqui, que estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam unidos, estavam ali fortalecidos pelos laços que eles desenvolveram o tempo que eles estiveram naquela escola. Mas agora a necessidade deles falava mais alto, tanto a necessidade de expandir, de que fazer aquela escola crescer e a propagar mais ainda o ensinamento acerca da pessoa de Deus. Mas eles também precisavam de uma ferramenta que era muito preciosa para eles, e que sem ela, por certo, a escola não conseguiria ser ampliada. Os nossos projetos também foram assim. Nós talvez planejamos com muita intensidade,
Nós desejamos e aquecemos o nosso coração, mas algo deu errado e o projeto teve que ficar de lado, talvez abandonado por algumas pessoas, porque muitos irmãos, eu conheço muitas pessoas que lá atrás sonharam tantas coisas, mas não concretizaram e desistiram e abandonaram os seus sonhos. Disseram: Deus colocou no meu coração para fazer essas coisas, Deus aqueceu meu coração para fazer, para servir a Deus, para ser um pastor, para ser um discípulo, um servo de Deus, mensageiro da palavra, quem sabe aí, um professor, alguma coisa na casa de Deus, mas talvez algo lá atrás tenha acontecido um imprevisto que mudou todo o rumo da sua história, e aquele sonho, aquele desejo que você tinha no teu coração, irmãos, hoje já não está mais nutrido nele, e já ficou lá para trás, esquecido na história. Eu penso que Deus é o mesmo Deus que lá atrás colocou no seu coração esse desejo, é o mesmo Deus que pode falar hoje com você e fazer você sair daqui com muita esperança no seu coração, com o seu coração aquecido. Se você desejava ser um pastor, Deus há de te levar para a escola, Deus há de aquecer o seu coração para ministrar. Se Deus colocou no seu coração de ser alguma coisa dentro da igreja, seja lá qual trabalho, Deus tem poder de refazer, ressurgir no seu coração nessa noite, essa paixão, esse desejo, e Deus há de fazer uma coisa muito profunda, que é importante no nosso tempo. Deus há de te dar tempo, irmãos. Eu falo isso com muita alegria no meu coração, porque eu tenho aprendido no Senhor a gerir melhor meu tempo. Ontem um pastor ligou para mim, um grande amigo meu, alguém que se formou comigo no seminário, e que nós aprendemos também na escola de pastores. Eu passei por uma escola, todos os pastores presbiterianos são obrigados a passar por escolas. E nós nutrimos uma amizade muito grande, que até hoje eu visito a igreja dele, ele veio aqui na minha ordenação, e nós compartilhamos dos nossos sonhos, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas um com o outro. E ele me ligou e me fez a seguinte pergunta, porque eu falei para ele que eu estava estudando, eu falei para ele, ele sabe que eu sou pastor, ele sabe que eu trabalho intensamente, que meu trabalho eu tenho que ter muita responsabilidade na empresa. E ele me perguntou: Ricardo, eu fico aqui me perguntando, eu sei tudo o que você faz, e eu faço muito menos do que você, mas eu quero fazer mais e não consigo, me ensina. Ele teve a humildade de abrir o seu coração, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente, para pedir a mim que me ensinasse a fazer as coisas que ele não estava conseguindo e aproveitar melhor o seu tempo, porque ele não tinha lugar na agenda para conseguir colocar a sua vida em ordem. E eu disse para ele aquilo que eu sempre fiz nas minhas relações com as pessoas com as quais eu convivo. Usei essa prática que esse texto nos mostra. Eu disse: tudo que eu quero fazer na vida, eu faço gestão de tempo. Mas antes de gerir o tempo e organizar a minha agenda, eu sento com as pessoas com as quais eu devo conferir os meus sonhos e falar dos meus desejos, para que eu ouça delas se elas concordam com aquilo que eu vou fazer. Quando eu fui para a escola, eu coloquei eu falei para o conselho dessa igreja, como falei para o pastor Carlos, que eu tinha o desejo de estudar. Na época eu era tesoureiro, e eu disse a eles que eu tinha esse desejo de voltar para a escola, e eles entenderam. Eu coloquei com muito carinho, coloquei o meu coração, e assim eu fiz. Quando eu antes de me tornar pastor, eu também falei com o pastor Carlos Henrique, que talvez o momento, que era o momento que eu desejava ter esse crescimento, para a minha vida, não seria o mais importante eu ir para uma igreja e assumir essa igreja sozinho. Talvez fosse melhor eu caminhar dentro da igreja Betel, mesmo sabendo que a Betel tem um pastor, eu auxiliando e dando a minha parcela da contribuição, mas tendo a oportunidade de estudar na escola. Então, tudo aquilo que eu faço em casa, por exemplo, eu tenho projetado, depois de terminar esse curso na faculdade que eu estudo, de ir para o Mackenzie, porque o pastor presbiteriano ele tem uma bolsa de 100%. Se eu quero crescer,
eu posso aproveitar a oportunidade da escola da minha denominação, que ela dá ao pastor, reconhecendo que os pastores precisam crescer. Então, irmãos, a melhor maneira que a gente tem de fazer com que as coisas não fiquem tão pesadas para nós, tão duras para nós, é compartilhar da nossa visão com as pessoas. E ele, por certo, eu tenho certeza que ele vai pensar sobre isso. Ele vai sentar em casa, quem sabe, vai sentar com os pastores que ele tem, a igreja dele tem mais de um pastor o auxiliando ali, e eu tenho certeza que ele há de encontrar um tempo para que ele possa crescer e se desenvolver. Isso nos mostra que quando nós estamos no trabalho, e a carga do trabalho, quando ela é dividida com as pessoas, ainda que a situação seja difícil, a gente tem a maturidade e a espiritualidade que Deus requer de nós na fé, no conhecimento dEle, para que a gente saiba, diante das situações e dos imprevistos da vida, a gente ter uma saída, a gente ter dar a volta por cima, ainda que a situação seja difícil. Nós olhamos para o texto aqui e nós vemos que, a priori, aqueles irmãos que estavam fazendo o trabalho de maneira correta foram surpreendidos. E o texto nos mostra, lá no final do versículo 5, que alguns deles entram em desespero. Quando as coisas dão erradas na vida de algumas pessoas, ainda que elas estejam erradas, é muito comum que o desespero tome conta de algumas pessoas. É natural, irmãos. Mas para isso, a gente sempre, o que fortalece a nossa vida e faz com que nós alcancemos os voos mais altos, conquistas maiores do que temos, é quando nós temos pessoas do lado que dizem assim: eu estou com você, eu estou do seu lado. Não se preocupe, você perdeu o emprego, você estava certo, eu vou te apoiar. O marido apoia a esposa, os pais apoiam os filhos, a família se apoia, todo mundo está junto. Se antes comia lá 3 refeições durante o dia, 4 refeições, reduz, mas está todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo caminhando ali, e torcendo, e batalhando para que lá na frente Deus possa abençoar novamente. Quando nós crescemos dessa maneira, irmãos, ainda que alguém se desespere, algum homem ou uma mulher de Deus naquela casa, naquele lugar, ele vai se levantar para trazer palavras de esperança. E glória a Deus que nós temos pessoas aqui. O pastor a todo momento fala de algumas experiências que eles têm com alguns irmãos, e o Léo fala isso. Pastor, o senhor prega com muita esperança. Para o senhor nada está difícil, o senhor está sempre falando, dando uma palavra de esperança no momento que todo mundo olha e está tudo difícil. E ele está ali rindo, ele está ali dizendo que as coisas vão melhorar. E assim tem que ser o homem e a mulher de Deus. Eu tenho um amigo que é pastor no meu trabalho, irmãos, eu compartilho dessa ideia com a Renata sempre, já falei para ele inúmeras vezes. Irmãos, eu tenho 17 anos na minha empresa. Eu sei que eu estou sendo sustentado naquela empresa porque é uma multinacional pela graça de Deus. Não é porque eu não tenha conhecimento, eu tenho todo o conhecimento. Mas, irmãos, as empresas que estão sempre mudando as suas estratégias e querendo cada vez mais crescer, é muito natural que elas olhem e façam o quê? Sempre uma renovação no seu quadro, para que as pessoas estejam vibrando o tempo todo. Não porque eu não vibre. Eu tenho vibrado na minha empresa com a mesma intensidade dos primeiros dias de trabalho. Eu acredito naquilo que eu faço, eu tenho me desgastado bastante, eu tenho procurado crescimento dentro da empresa. Eu já me entristeci muito, porque participei de alguns processos e pessoas melhores do que eu chegaram. É óbvio que eu vou pensar e vou querer ocupar aquela vaga, mas se há alguém melhor ainda do que eu, é muito natural que a gente saiba reconhecer o valor do outro. Mas uma coisa é certa, irmãos, a gente nunca pode perder a esperança de Deus e ser um portador das tristezas que acontecem na nossa vida. Eu não tenho que dizer lá, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Eu estou 17 anos buscando crescimento, eu cresci até onde deu. Agora Deus parece que me abandonou, Deus não fez nada na minha vida, Deus virou as costas para mim. Eu estou vendo pessoas que servem a outros deuses prosperando dentro da empresa e eu não. Eu vou ficar falando isso, irmãos? Um homem de Deus, um pastor, e esse pastor, sempre que as coisas vão acontecendo dentro da empresa, ele liga para os nossos amigos de trabalho, nossos colegas, para simplesmente comunicar coisas difíceis que vão acontecer na empresa. Vai haver demissões, ele está anunciando as demissões. Vai haver redução de investimentos dentro das empresas, vai cortar o presente disso, o presente daquilo, os benefícios serão reduzidos. Irmãos, eu falei para ele inúmeras vezes, meu irmão, cuide da sua boca.
Deus ungiu a sua vida, mas para você ser um portador de boas notícias, o pastor, um servo de Deus, ele precisa colocar nos seus lábios a mensagem que traga esperança para a vida das pessoas, porque desgraça o mundo está anunciando a todo momento. O mundo está compartilhando disso a todo momento. O governo não vai dar certo. O presidente, ele é assim, ele é assado. Estão tentando a todo momento fazer com desestabilizar as coisas, porque é disso que eles sobrevivem. E é isso que a gente vê no nosso tempo. Mas quando nós vemos que, diante de uma situação como essa, em que há o desespero, um homem de Deus, o profeta do Senhor, ele no versículo 6, vem relatando o seguinte: perguntou o homem de Deus onde caiu. O homem de Deus não ficou desesperado diante dessa história. Eliseu, ele tinha no seu coração uma fé pelas experiências que ele viveu com Deus a todo momento, que fez com que no momento do desespero, ele colocasse toda a sua confiança em Deus. Irmãos, não é porque as coisas estão dando erradas na sua vida, talvez, na minha vida também, é que Deus se esqueceu de nós, é que Deus não vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa angústia, irmãos, o nosso coração. Mas nós precisamos sempre que, diante das situações da nossa vida, sejam elas boas ou não, o nosso coração precisa estar, e a nossa mente, ela precisa estar na pessoa do Senhor. Deus não tem sido com a sua vida em todos os momentos difíceis que você passou? Será que lá atrás Deus não te deu os livramentos na hora que você mais achava que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito? Deus não te tirou de um lugar em que você poderia nunca mais ter a sua vida transformada. Eu me lembro de um momento que eu entreguei a minha vida a Deus, e depois, um ano depois, eu estava fora, e minha mãe estava chorando, derramando suas lágrimas, pedindo a Deus para que eu voltasse. Eu encontrava todos os dias que eu chegava em casa, minha mãe de joelhos, e não deixava de buscar a pessoa do Senhor, sem antes que eu colocasse meus pés em casa. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe que me alegrou muito, e Renata sabe disso. Porque essa mãe, nós nos encontramos na casa dela, ela é uma serva fiel a Deus como seu esposo, que é um pastor. E ela ela ama muito os filhos. Ela faz de tudo pelos filhos, ela sempre fez de tudo. Às vezes a gente ficava, eu e Renata, dizendo, mas seria a hora dela fazer isso também? Olha só, ela está fortalecendo aquilo que o filho dela está fazendo. É como se ela empurrasse cada vez ele mais para fora da igreja. Não porque ela estivesse fazendo errado, mas é porque ela cobrava demais. Quando nós oramos e colocamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, os nossos sonhos de Deus, o nosso coração precisa descansar nele. E foi isso que eu virei para ela e falei, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Eu não vou deixar de orar pela sua família, pelos seus filhos, ou por aquele filho. Mas vamos deixar que Deus também faça a parte dele. O desejo de Deus não é ver a nossa família perdida, a nossa vida perdida, a nossa vida escondida, caído dentro d'água como esse machado, ou submersa, escondida, longe do caminho dele, fazendo as coisas que não agradam a ele. Ou não fazendo as coisas que agrada a ele, porque existem pessoas que não fazem mal a ninguém, mas também não querem fazer nada, buscar a Deus, não querem servir a Deus, simplesmente dizem, eu fico em casa, está muito melhor. Então, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, irmãos, faça como esse homem de Deus, lembre-se de buscar a Deus. Está tudo errado, vamos orar a Deus. Está dando certo, vamos buscar a Deus, vamos fazer disso uma prática na nossa vida. Essa irmã me convidou para que ontem, ou melhor, às 10 horas, estivesse na igreja plena, porque o seu filho voltou para os caminhos do Senhor e estava se batizando, ou melhor, estava sendo recebido na igreja, fazendo a profissão de fé. Quando a gente parece que nada mais vai acontecer na nossa vida, me parece que é o momento que a gente entrega nas mãos de Deus. É quando a gente vê que não dá mais para a gente usar nenhuma estratégia. Foi isso que essa irmã deve ter feito. Mas nós estávamos orando e hoje nós nos alegramos com eles, pelo aquele milagre que Deus realizou. Eu não sei o que você tem para a sua vida, mas a palavra do Senhor diz
que no versículo 6 ainda, que mostrou o lugar, ou seja, alguém mostrou o lugar a Eliseu, e Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levantam. O Deus que nós servimos é esse Deus que nos dá estratégias, que a gente sonha com as estratégias, que a gente vai crescendo, caminhando, aprendendo com Ele, aprendendo com as pessoas, mas é o mesmo Deus que no momento que a gente perde alguma coisa pelo caminho, no momento certo, Ele nos traz de volta. Eu tenho certeza que nós temos muitas histórias na Bíblia que falam de pessoas que lá atrás perderam alguma coisa. Moisés, por exemplo, Moisés perdeu a paciência ferindo a água quando o povo tinha sede. Davi perdeu toda a sua calma, todo o seu resplendor, toda o seu carinho, o seu cuidado com as pessoas, a sua reputação fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mas tanto Moisés como Davi e como tantos outros personagens bíblicos e pessoas que eu e você conhecemos, ainda que tivessem caído em algum momento da sua vida, Deus no tempo certo as reergueu e trouxe de volta. Eles foram para o trabalho, assim como você também. A minha esperança, irmãos, é que talvez você que hoje sinta o desejo no seu coração de fazer um pouco melhor ou mais a obra do Senhor, que você venha somar conosco. Você que talvez não tenha feito ainda pela sua casa aquilo que você sabe que você pode fazer, que você faça, que você some a força, compartilhe mais dos seus sonhos, mas espere que, ainda que lá no momento mais difícil apareça que as coisas não vão dar mais certo, confie em Deus. Não perca a sua esperança, continue orando. Está tudo indicando que vai dar errado. Você vai ser demitido. Você não tem vocação para fazer aquilo que você está fazendo. Confie em Deus, que Deus no tempo certo, Ele vai te exaltar. Ele vai te trazer de volta e vai te colocar no lugar que é o desejo da vontade dEle, para o seu coração e para a sua vida também. Que Deus te abençoe, irmãos. Sérgio, você tem algum louvor que possa cantar para a gente nesse momento? Porque eu gostaria de orar para você, meu irmão, que talvez você, através dessa pregação, Deus te trouxe sonhos que ficaram no passado para a sua vida. E hoje você, ao ouvir essa mensagem, o seu coração ficou aquecido para corresponder e fazer muito mais do que você tenha, para sonhar aqueles sonhos que ficaram lá atrás e quem sabe realizá-los agora nesse tempo. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, e é por isso que eu quero aqui, como um homem de Deus, como um pastor, orar por você que precisa de uma oração. Você não precisa sair deste lugar. Após o louvor que o Sérgio há de cantar, nós vamos em seguida orar por vocês. Aquietai-vos, ó Israel, diante do glorioso Deus. Ele está presente aqui e é digno de todo louvor. Abra o coração, derrame o seu espírito, levante a sua mão e louve. Abra o coração, derrame o seu espírito, levante a sua mão e louve ao grande Deus, ao grande Deus, ao grande Deus. Aquietai-vos, ó Israel, diante do
glorioso Deus. Ele está presente aqui e é digno de todo louvor. Abra o coração, derrame o seu espírito, levante a sua mão e louve. Abra o coração, derrame o seu espírito, levante a sua mão e louve ao grande Deus, ao grande Deus, ao grande Deus. Amém. Curvem sua cabeça, irmão. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, que fora pregada. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que a pregação, Senhor, por mais que eu fale aquilo que o meu coração está cheio, Senhor, nós sabemos que o teu Espírito Santo, ele transforma isso, Senhor, em coisas que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Nós temos necessidades diferentes, experiências diferentes, ó Deus, conhecimentos também, Senhor, mas uma coisa é certa, Senhor, nós temos necessidades na vida e queremos colocá-las diante de Ti, Senhor, porque temos sonhos, nutrimos no nosso coração desejo, Senhor, desejo de crescer diante do conhecimento da Tua palavra, viver uma relação cada vez mais intensa com o Senhor, aprender uns com os outros, Senhor, como temos aprendido nesse tempo, ó Deus, e tudo isso tem aquecido nosso coração, Senhor, como vimos aqui, Senhor, através das experiências vividas pelos Teus servos, ó Deus, e o nosso desejo nesta noite é orar por esses irmãos, Senhor, que assim como eu, tem sonhos no seu coração que deseja realizar, enfrentaram dificuldades e agora precisam, Senhor, de uma ajuda sua. Talvez haja problemas aqui de enfermidades que precisam de soluções, Deus. Tem misericórdia, Deus. Senhor, portas que precisam ser abertas, Senhor, para que haja, Senhor, prosperidade na casa, prosperidade financeira também, Senhor, porque nós sabemos que isso é necessário. Queremos mudar, crescer materialmente, Senhor, queremos crescer espiritualmente também. Por isso, Senhor, a nossa oração é que o Senhor, em primeiro lugar, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai, mas que o Senhor nos dê a Tua direção, Senhor, que o Senhor aqueça o nosso coração de esperança, mesmo no momento que tudo parece dar errado. Sabemos que a palavra final é sempre sua, Deus, por isso nosso coração hoje, Senhor, ele se preocupa apenas em lançar sobre Ti aquilo que mais afeta a nossa vida e a nossa alma, Senhor, crendo que o tempo certo, Senhor, o Kairós de Deus há de se revelar a cada um de nós. A Tua palavra, Senhor, há de se manifestar na nossa vida, Senhor, em tudo aquilo que nós sonhamos com o Senhor durante a nossa caminhada, Deus. Queremos testemunhar mais da manifestação do Teu poder, Senhor, das curas, dos milagres que só o Senhor tem poder de realizar. O Senhor realizou milagres no passado como esse, fazer um ferro flutuar, Senhor. Mesmo que a ciência ela venha contradizer essas coisas, a nossa confiança está sempre no Senhor. Ela sempre está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que tem andado ao nosso lado, trabalhado, nos ajudado, fortalecido a nossa vida. Por isso, Pai, nós queremos lançar diante de Ti, Senhor, aquilo que inquieta o nosso coração, Senhor, para que o Senhor possa realizar um milagre. Só um milagre mesmo, Senhor, pode fazer com que aquilo que sonhamos possa virar uma realidade, mas nós servimos um Deus que tem poder para fazer essas coisas. Lançamos sobre Ti, Senhor, a nossa vida, os nossos sonhos, o projeto para essa igreja, Senhor, os trabalhos, queremos colocar, Senhor, diante das Tuas mãos, e o Senhor nos ajude. E quem sabe, Senhor, que o Senhor no seu tempo deu crescimento para a nossa Betel, como o Senhor fez crescer essa escola de Jericó. Que assim seja a nossa oração, Senhor, e que
com o coração aquecido e cheio de esperança, Senhor, nós perseveramos, Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, até que esse grande milagre aconteça na nossa vida. Deus seja louvado por tudo que o Senhor proporcionou a nós, a cada um de nós nesta noite, para que o teu nome sempre seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.